Acontece, inclusive, hoje, aqui em Sorriso, né, Mara? É sempre uma satisfação. Primeiro, eu não sei se a gente diz parabéns pelo dia ou agradece apenas pela sua disponibilidade de vir aqui refletir sobre isso conosco. Eu acho que é isso, né, Mara? Bom dia. Não estão também nos assistindo. Eu digo que não é assim, me dá os parabéns, mas assim, dizer por que o Dia da Consciência Negra, né? Perfeito. A gente primeiro precisa entender o porquê do Dia da Consciência Negra, entender que é uma luta que ainda, por mais que nós vamos dizer liberdade, né? Que liberdade é essa para nós? Até que ponto, na verdade, nós temos essa liberdade, existe, né? Até que ponto ela existe. Mas quero aqui dar o meu bom dia a todos. E hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a gente tem o nosso sarau cultural Todas as Cores. Perfeito. Né? Quero aqui fazer o convite, já logo no início, fazer o convite à população de Sorriso que venha prestigiar esse evento. É um dia muito importante, porque é um dia de festa para nós. E a gente, como um coletivo, como um movimento negro, a gente fica feliz em saber que as pessoas entendem essa importância. Muito bem, já vamos falar sobre a programação desse evento, né, que acontece hoje, mas antes eu gostaria de avançar um pouco nas reflexões. Nós trabalhamos com notícia, né, Mara? De vez em quando a gente ainda se depara com notícia que choca. Eu estava até comentando com ela fora do ar aqui hoje cedo, buscando as informações do que aconteceu nas últimas horas. Estava lá uma notícia de ministro precisando explicar o feriado, que eu acho, né, bastante difícil de aceitar certas situações que acontecem, mas por quê? Porque policiais teriam invadido uma escola diante de um pai que denunciou por que a sua filha desenhou uma orixá dentro da sala de aula, numa lição escolar. Existe lei no Brasil há bastante tempo, né, Mara, que exige o ensino da cultura afro, que está na raiz da formação brasileira, né? Enfim. Então, da outra vez que a gente veio aqui, eu vou buscar aqui para vocês entenderem, ela é uma lei que a gente fala, é a Lei 10.000, que fala sobre essa questão da estrutura da educação, porque como que a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, como que a gente vai falar sobre a história afro-brasileira, que a gente fala da história afro-brasileira, mas a gente primeiro tem que falar quem foi as pessoas que foram escravizadas. Por que se houve um comércio tão grande de pessoas? E por que o mar se tornou um túmulo para essas pessoas, né? De que forma que essas pessoas foram trazidas? E, assim, o mais preocupante é que um pai, ele entra dentro de uma escola onde tem outros alunos e que, inclusive, ele pode encadear uma coisa pior, né? Uma situação difícil para resolver dentro da escola. É lei, tem que se ensinar. Assim como se ensina a história em europeia, que fala, né, a história europeia, a gente também tem que estudar como foi a questão da escravidão, né? A história do Brasil de fato. Vamos falar que a gente só entende, só acredita nas histórias que são contadas europeias. Ai, tudo muito lindo, tudo muito fantasioso. É uma visão, é um lado da história. É um lado da história. E assim, a gente está falando do nosso país. Nós temos que parar de falar de Portugal, porque eu sei que eles iniciaram aqui, mas eles tinham pessoas antes. Exatamente. Isso vai remeter a toda uma estruturação histórica de que foi nos contado e que há muitos anos ficou sendo repassado nas escolas, e a real situação da nossa nação que já existia. Já existia. O Brasil já era povos habitado. Originários. Isso, eu já tinha comentado outra vez. A gente se falava os índios. Tá, mas quem deu o nome de índio? Hoje é povos originários. Eles eram os povos que estavam aqui antes. Ninguém descobriu nada, até porque já estava descoberto. É de né? Deus, de toda sorte, de né? toda o mundo sorte. É de Deus, o Brasil é de Deus. E aí, então, a gente já começa assim. Já começa como que os alunos vão saber sobre origens ou religiões de matriz africana sem conhecer quem são. Perfeito. Sem conhecer quem são. Não tem como. Aí um pai vai brigar por isso, mas ele não vai brigar pela história que está sendo contada de forma errônea. Errônea e fictícia. É que, infelizmente, eles aprenderam. A maioria de nós foi realmente educado com livros que contavam a visão europeia dessa história, de fato. Então. E
tá na hora, já passou do tempo, já né? Passou do tempo. De refletir de verdade sobre as coisas, né, Mara? E às vezes eu entro em algumas discussões, que eu falo assim, discussões, mas são tudo... No sentido de avançar, no entendimento, claro. Às vezes eu converso com algumas pessoas e essas pessoas, elas... o que acontece? Elas, Mara, mas por que vocês falam tanto em vitimismo? Vocês fazem muito vitimismo e tal, quando vocês não começam a falar. Gente, eu só posso falar de algo se eu vivo isso, né? A gente está falando de uma realidade. Se para você nunca sofreu, você não viveu isso, beleza, ok, maravilhoso. Mas não é todos que vivem essa realidade que você está falando que é um vitimismo que a gente está passando. Não, acontece de verdade. E aí quando a gente começa a discutir, mas por que você fala que só os jovens negros que morrem? Gente, é estatística. E outra, existem visões, discussões hoje ainda nas grandes mesas deste país de autoridade. Eu estou falando aqui, não estou falando discussão aleatória. Aquelas discussões que acontecem nas salas onde se tomam decisões, que trazem justamente à tona situações, a exemplo de mulheres no Brasil, e a Mara conduz um grupo coletivo de mulheres aqui também, em defesa das mulheres, ainda recebem menos que os homens, cerca de 20%. Mulheres negras recebem 20% menos que outras mulheres ainda. Isso. Então, você imagina. Então, assim, não é nada que a gente está inventando, não é nada que a gente está... É de fato provado, são pesquisas. E pelo mesmo cargo e função, vale destacar aqui, né, gente? São pesquisas que são realizadas e que quando a gente começa a falar, aí as pessoas se sentem ofendidas, não querem conversar sobre o assunto, mas não querem estudar a história. Para entender de fato. O que nos trouxe até aqui. Não querem buscar sobre pesquisas, sobre as divulgações do que falam sobre isso. A questão da violência contra a mulher. Mulheres negras, a pesquisa está aí. Mulheres negras sofrem abusos de todos os gêneros, todas as questões de gêneros de abuso das mulheres negras. E só que a gente é colocada tudo dentro quando vai se fazer uma estatística, é colocada todas as mulheres dentro. Mas quando você vai tirar dessas estatísticas quanto por cento de mulheres negras, não todas as mulheres, sofrem, quase 100% das pesquisas. Por isso que ainda temos que falar sobre o assunto. E a consciência negra é para isso. Você vai falar da história da sua ancestralidade, vai falar de onde você veio, primeiro que foi nos negado, até de onde viemos. Todos aqui sabem, quando você senta para conversar com alguém, fala, o meu pai na família do meu pai veio da Itália, a família do meu pai veio da Alemanha, veio de tal lugar, mas e nós viemos de onde? Da África. Né? Isso. De onde na África? Porque a África é imensa. Já que estuda a história europeia, estudemos a história africana no Brasil. E quando a gente fala com relação à origem, por exemplo, vou dar um exemplo sem ofensa, Marlene, mas, por exemplo, você é de uma descendência alemã. Sim, né? Não me ofende de nenhuma forma. Não, aí quando você vai fazer, por exemplo, uma árvore genealógica, você consegue encontrar sua raiz lá na Alemanha. Já uma pessoa que é brasileira, descendente de africanos, é tão complicado porque ela não tinha nome, ela não era considerada como pessoa. Então, assim, ela não consegue, inclusive, encontrar a raiz, a matriz da raiz dela. Porque foi arrancada de lá sem documento nenhum. Sem nada, raptada, sequestrada e trazida. Então, pensa, a família Silva, porque quem é Silva era de tal família. Foi daquela família, então você foi registrada com o sobrenome Silva. A família Souza foi registrada com o nome Souza porque era da família Souza. E aí a gente veio trazendo, aí foi se misturando, juntando vários sobrenomes. E hoje a gente veio de onde? Então, assim, foi nos legado até a nossa história, a nossa raiz, de onde viemos. Então, assim, é tudo um pensamento para que você entenda que o Dia da Consciência Negra, nós estamos falando sobre pele, estamos falando sobre ancestralidade, estamos falando sobre de onde viemos. Estamos mostrando que nós, para hoje, termos o Dia da Consciência Negra ser um feriado nacional, foi uma luta. Para estudarmos, gente, a gente foi uma luta. Vamos voltar lá na história. Quem sabe que na época da escravidão, dizem que nos Estados Unidos houve já certamente o apartheid. Foi bem especificamente, foi tudo demonstrado. Sim. Nos Estados Unidos houve o apartheid. No Brasil também houve. Houve o apartheid. Só não está registrado. Está registrado. Por quê? Quando você cria leis
que proíbe pessoas a comprar terras, a se ter terras, pessoas pretas, negras, a se ter terras, bane ela para dentro das favelas, empurra para dentro dos morros, é um apartheid. Quando você cria leis que proíbe que seu filho, sendo uma pessoa preta ou uma pessoa parda, se dizer, junta-se que é um negro, porque às vezes a pessoa nem sabe que a junção dos dois é o negro. E aí o que acontece? Se proíbe essa criança de ir para a escola. Quanto tempo essa lei ficou em vigor? Quanto tempo a gente tem? Aí a pessoa briga, eu não quero... porque as bolsas, elas que demonstram a questão... As cotas, ela que existe faz... preconceito terrível com isso. Por que das cotas? É uma reparação. Foram quantos anos de proibição de uma criança estar na escola? Verdade. Por que o meu tataravô, bisavô, quem quer que seja, hoje eu não tenho uma estrutura de dizer assim, você... Porque todas as pessoas que você vê que elas são bem na vida, hoje que se diz assim, elas têm uma estrutura de que o pai é formado, que a mãe é formada, que eles têm uma estrutura, uma base. Intelectualmente falando. E nós que fomos proibidos de ir para a escola. E temos ainda a questão dos heróis, né? Hoje é o dia de Zumbi dos Palmares, é um herói nacional que a maioria das pessoas não reconhece como tal. Então, porque é uma pessoa preta. Se ele não fosse uma pessoa preta e não tivesse que lutar por sua liberdade, ele seria um herói hoje, né? Ele seria tido como uma outra pessoa, né? A gente falaria dele não só no dia da consciência negra, falaremos dele o ano todo. Então, assim, são essas questões que eu penso, por que não falar na escola? Por que fazer um quadro enorme só de pessoas pardas e não reconhecer as pessoas pretas que estão naquele espaço? Pretas, pardas, todas são negros. Mas a gente tem que parar com esse olhar de fantasia, ou não de fantasia, de negacionismo. Eu estou negando que, de fato, eu estou sendo racista. Eu sou. A pessoa tem que entender, não, eu sou racista em alguns pontos, algumas palavras, de alguma forma. Como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso melhorar? Isso? Aí eu ouço as pessoas falando assim, todos nós somos iguais. Tá, então por que você não me trata igual? Se todos nós somos iguais, porque em certo momento, até você que fala isso, fala frases pejorativas, julga uma postagem de uma pessoa que é negra, é colocada estampada seu rosto na frente, né, de uma denúncia de algo, né, de uma matéria, né, mas uma pessoa que não pode atirar contra a polícia, pode fazer tudo, e no final das contas ele nem divulgar do seu rosto, nem a matéria não sai. Tá vendo como às vezes a gente tem que falar sobre isso, a pessoa tem que entender, né? A gente tem que entender o porquê de nós estarmos hoje aqui falando sobre a consciência negra, por que nós temos um dia. Porque esse igual não é tão igual. Não é igual, assim. E muitas vezes igual. São julgadas, né? São, por exemplo, eu tenho amigas que são negras, formadas na área de direito, e que ela, inclusive, fala para mim, Milena, eu tenho que, a todo momento, provar que eu sou tão inteligente quanto os demais. Isso. É esse embate. Subestima a inteligência. Isso, é esse pessoa. Embate que às vezes a gente também se sente, tá? Não vou mentir. Porque quando a pessoa se subjuga muito, te fala muito, Eu estava conversando isso ontem, eu falei assim, gente, acho que a pessoa hoje sofre tantos transtornos psicológicos por conta de um outro. Por mais que seja aquela relação de que, eu sei que não sou isso, mas o não, esse enxergar que toda hora você tem que estar provando, te cansa. Com certeza. Né? Te cansa. Pensa, uma advogada, o tempo todo ela tem que andar com uma... na verdade, se ela é uma advogada, ela tem que andar o tempo todo com um crachá, acho que é pregar, talvez, assim, na roupa. Sou advogada. Escrever numa camiseta atrás, sou advogada, alguma coisa assim, só que pode. Que loucura. Mara, você pode ficar mais um pouquinho aqui, nós temos que fazer um intervalo, mas a gente vai falar ainda da programação de hoje, tem muita coisa pela frente. Falando de racismo, se seria racismo quando alguém chama uma pessoa branca de mandioca descascada e outros adjetivos diversos que ela citou aí, enfim. Mara estava comentando conosco aqui fora do ar que não é racismo de fato. O que é racismo, Mara? Vamos explicar para as pessoas entenderem pedagogicamente. Então, nos meus estudos que eu tenho avançados essa questão, o racismo, na verdade, a pessoa tem que entender o que é o racismo. O racismo é o quê? Uma forma de opressão que existiu sobre um povo.
O único povo que foi criado leis para que não fosse para a escola, para que não pudesse ter terras, para que não pudesse, às vezes, entrar dentro de um ônibus, espaços de privilégios, de qualquer sentido desse, foi o povo negro. E os judeus em algumas épocas, da história, entende? Da humanidade. E aí a gente vem também e entra na questão do racismo religioso, que é a mesma coisa. É uma opressão sobre uma religião. Perfeito. Entende? Então, quando você vai falar sobre racismo, nós estamos falando sobre opressão. Esse caso aqui é um bullying, é uma injúria. Nesse caso, entra como... É outro tipo de crime. Que é um preconceito que a outra pessoa tem contigo, você deu algum tipo de liberdade, ou se não conhece essa pessoa, você pode simplesmente fazer um boletim de ocorrência contra essa pessoa e dizer, eu estou sendo ofendida. Né? Para isso existe lei, tá lá tipificado no Código Penal. Mas assim, racismo, quando a gente falar de racismo, nós estamos falando sobre opressão que um povo, tá? Ele sofreu sobre um outro. Nós estamos falando disso, nós estamos falando sobre opressão. Um povo negro, teve opressão contra ele, existiu lei contra ele, ele foi escravizado. Excluído. Isso, excluído. Então, nós estamos falando sobre isso. Racismo é sobre isso. Nós não estamos falando, por causa do tom de pele. Não é a questão só do tom. Na verdade, não é questão só a população toda não é desta raça. Por isso que fala racismo. A questão de pele. É sobre a questão que a gente acabou de falar sobre intelecto, tá? Porque o racismo é sobre o intelecto, que a pessoa pensa que a outra não sabe, como é que fala o nome? Não tem intelecto para certas situações. A questão também do racismo, que as pessoas falam, mas existe o racismo reverso. Não existe racismo reverso. Já foi provado, já foi explicado cientificamente que não houve racismo, não existe o racismo reverso. Isso aí já foi até desmistificado. Por quê? Porque as pessoas começam a mudar o sentido. Justificam a própria atitude, né? A própria atitude. Está justificando um erro, um crime. Perfeito. É crime, gente. É tipificado também. É crime, o racismo é crime. Racismo religioso é crime. Então, assim, quando alguém falar dessa forma contigo porque a senhora se sentir ofendida, procure os seus direitos. Buscar o direito. Buscar os direitos da senhora. Importante esclarecimento, porque existe bastante confusão em relação a muitas situações e algumas pessoas parecem que se ofendem quando a gente tira tempo para falar dos assuntos. Gente, aqui na Voz do Povo, nós sempre vamos falar de todos os assuntos, né? Todos os assuntos. Vamos falar de bullying, inclusive. Vamos falar das violências diversas que acontecem. E para te ver, né? Olha que situação. Você está numa rádio falando sobre um feriado, que é o dia 20 de novembro, e aí tem pessoas que se sentem ofendidas para falar sobre o Dia da Consciência, que já dá para entender que precisamos falar mais. Perfeito. E aqui o espaço está sempre à disposição. Precisamos falar mais. Por que o Dia da Consciência? Já se fez essa pergunta? Não é um feriado para você fazer um churrasco. Não é feriado só por ser feriado. Você tem que saber o porquê de um feriado, né? É importante. O feriado do Dia da Consciência Negra é porque houve pessoas antes que precisou que houvesse um feriado para que as pessoas entendessem o porquê dele. Para refletir sobre os assuntos. Por falar nisso, o evento de hoje também, de certa forma, de forma lúdica, bonita, espetacular, alude às reflexões que tem que ser feitas, né? Então vamos passar para o sarau, que o tempo passa rápido aqui. Onde vai ser, que hora vai começar e o que é que vai ter nesse sarau, Mara? Olha, a gente vai iniciar às 18 horas, ali na Praça da Integração, que é ali na Zona Leste, na São Francisco de Assis. Faço aí convite a todos. A gente vai ter desde a apresentação de capoeira, até porque, para quem não sabe, hoje é o Dia Municipal do Capoeirista. Aqui em Sorriso. Aqui em Sorriso. Opa, parabéns a todos, né? A todos. Eu aí dou meu abraço ao Abordado, a outros grupos de capoeira que tem aqui em Sorriso, né? Sapo. Então, o Sapo. Então, assim, para vocês verem. Por que é tão importante de se falar? Hoje é Dia da Consciência Negra e Dia do Capoeirista. Maravilha. Que também vem de uma cultura, né, afro-brasileira. Que vem, na verdade, da África e a gente tornou... ela ali acabou modificando algumas coisas e acabou se tornando a nossa capoeira de agora, né? Que estamos vivendo agora. Cultura e esporte brasileiro. Então vai ter roda de capoeira hoje lá também. Roda de capoeira, vai ter também apresentação de dança... Desfile, o teatro também com o grupo Tespes. E aí, assim, o grupo de samba, resenha do samba, no pagode, para quem vai ter um pagode também para quem gosta. Fico feliz aí que eles tenham também conseguido estar presente com a gente.
E assim, as representações que estão lá, vai ter lá no sarau, elas são uma apresentação que vale a pena vocês irem prestigiar, porque vai ser feita com muito carinho, né? Todas as pessoas envolvidas tiveram que tirar seu tempo, ensaiar, para mostrar para a população de Sorriso que a cultura afro-brasileira, ela é uma arte, né? Ela é uma arte. Muito bom. A senhora pediu para agradecer aqui pelo esclarecimento, que bom que a gente explicou. Por isso que é importante abordar o tema, né? A gente precisa ir abrindo a mente, o coração e entender todas essas situações. Ninguém merece ser ofendido por nenhum motivo, né? Imagina. Isso. Que dirá por cor de pele, por ser bonito ou ser feio, ser alto, ser baixo, ser magro, ser gordo. O mundo é feito de pessoas diversas. Ainda bem, né? Já pensou todo mundo com a mesma cara, o mesmo tamanho, tudo igualzinho, que nem robô? Graça nenhuma, né, Mara? O bonito é a mistura. É verdade, eu também gosto disso. Pois é. Fico muito feliz de poder bater esse papo com a Mara aqui com a gente. Pra gente ir fechando, Mara, o que mais, além de reforçar o convite, então o sarau hoje a partir das 6 da tarde, né? Praça da Integração, lá na Zona Leste, com 1000 atrações, tá, gente? Coisas muito lindas estão sendo preparadas lá. E para esse dia de reflexões, o que mais você quer deixar como mensagem, como recado para quem está nos ouvindo aqui, Mara? Olha, assim como eu, que na verdade a cultura afro, ela veio para mim, eu falo assim um pouco tarde, porque eu comecei a ser uma estudiosa das questões raciais, mas assim, antes mesmo de julgar e de falar algo ofensivo, assim como você pensa que todos somos iguais, pensa como você se sentiria se fosse contigo, né? Se coloque num lugar do outro, né? Hoje é um dia de consciência, que a gente fala uma consciência negra, mas na verdade uma consciência igual a maioria fica postando e quase se torna um texto, né? Um clichê. Mas assim, conheça a história, busque de fato, leia escritores negros. A gente tem aí Lélia Gonzalez, a gente tem Djamila Ribeiro, a gente tem Silvio Nascimento, a gente tem tantos outros escritores. Tem histórias a ser contadas que compensa você tirar um tempo e você ler. Não vamos falar sobre a consciência negra, às vezes, só no dia 20 de novembro. Já que vocês querem falar que não é consciência negra, não é só no dia 20, então faça a leitura. Veja quantos que livros. Todo dia é dia de consciência humana, né? Então, leia vamos livros. Ser assim mesmo, né? Vamos assim, de fato, ser. Né? E também agir, né, em casa, na educação dos filhos também, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem um racismo estrutural, né? Isso. Cultural, inclusive. Então, assim, a gente tem que começar de casa mesmo, né? Fazendo com que a criança entenda, né? Porque, como a gente sempre diz, a criança, ela vem pura, né? Ela não tem preconceito. Ela aprende a ser preconceituosa. Ela aprende. Então, eu acho que a lição é de casa. Isso é verdade. Obrigada, Mara. Mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e assistindo. E acredito que, quem sabe, futuramente a gente tenha essa educação antirracista de fato dentro das escolas. Assim como uma disciplina de matemática ali, mas uma disciplina mesmo, de fato, de educação racial. Porque só se tem uma educação de fato, uma lei 10.000 sendo cumprida, quando você tem uma disciplina. Não quando você joga ali na história, na geografia, para dar esse BO que dá ainda para dar esse BO que dá. Melhor então que se crie uma disciplina de educação racial, que pelo menos você sabe de onde você veio, como foi que aconteceu.